Opa, como é que vai? Nós estamos hoje, aqui nesse momento, para conversar um pouquinho com você sobre essa prova da OAB. Essa prova tão complexa, tão complicada e com os índices tão assim assustadores. Eu falo em nome do direito do trabalho, do direito material do trabalho, onde eu tive com você a oportunidade de conversar sobre diversos temas, sobre diversas matérias, institutos. Eu te diria o seguinte, né, como uma dica de um velho professor que conhece esse sistema desde o início. Eu fazia parte do corpo docente da Escola Superior de Advocacia da OAB, da ESA, que foi a primeira escola que agregou o preparatório para o exame da OAB, isso logo com a mudança do Estatuto da Ordem. Foi a primeira prova da OAB, a gente entrou na primeira sala de aula para dar aula sobre direito do trabalho, então quer dizer, já corre aí um bom tempo de experiência. Eu diria para você o seguinte, a CLT é a nossa casa, é a mãe de todas. Então, o examinador, ele vai procurar dentro da CLT, numa prova objetiva de múltipla escolha, as questões da prova. Ele não vai percorrer a doutrina, não vai percorrer as partes de conflito, as partes de interpretação dupla, de conflitos, de interpretação. Ele vai tentar, dentro de uma prova objetiva, percorrer o que diz a lei. Então ele vai considerar os conceitos que a lei traz. Eu vou dizer para você sinceramente, eu sou autor de uma CLT comentada, eu todo dia leio a CLT. Parece assim como se fosse uma missa, como se eu estivesse lendo a Bíblia. Essa leitura para mim é interessante, porque para mim as atualizações é boa, para mim as aulas é boa. Agora, para você que é estudante, que está nesse momento da prova, vivendo este momento, essa hora do exame, do pré-exame, eu te diria que não seria nada assim de perda de tempo você pegar a CLT. Ela tem 922 artigos, não se assustem, vários revogados, derrogados, abrogados, superados, até capítulos, né? E você vai encontrar uma média líquida de 700 artigos por aí. Você pode fazer uma leitura bem tranquila dessa lei, eu já fiz. Essa leitura leva 4 horas ao todo para você ler. A CLT inteira. É claro que você não vai pegar hoje e se dedicar 4 horas a ela. Você pode hoje ler 100 artigos, amanhã mais 100 artigos, depois de amanhã mais 100 artigos. Isso te facilita muito para você memorizar, porque a primeira fase da prova da OAB é memória. Então você tem que ter uma bela e brilhante memória. Agora, se você comparar o direito do trabalho com os outros direitos, você vai começar a prestar mais atenção no que eu estou te falando como dica. O Código Civil brasileiro é enorme. O Código de Processo Civil é imenso, 1.500. O Código Penal e o Código Processual enormes. E a CLT apenas e tão somente 700 líquidos artigos. Então, se você faria a leitura desses artigos, uma leitura rápida, concisa, uma leitura inteligente, e você faria isso pausadamente, por cada um pouquinho, dias alternados, até você terminar essa leitura, eu voltaria de novo e faria mais uma leitura. Em 2 leituras você vai ter, pelo menos, memorizado o texto da lei, memorizado algumas coisas importantes que você mesmo pode grifar, e uma vantagem enorme para você que vai frequentar a segunda fase do exame, porque na segunda fase você pode levar a lei. Então, quando você está na segunda fase, naquele nervosismo, a prova dissertativa e tudo, você precisa ter velocidade de encontrar na lei algumas coisas que amparem você. Então você vai abrir a CLT, você já tem um traquejo com ela, já conhece, você vai ter muita facilidade de encontrar um artigo ou outro, encontrar uma anotação ou outra que é importante para você na composição daquela dissertação. Então ela te facilita tanto na primeira prova como na segunda prova. Agora, importante você saber, isso é claro, todo mundo na briga entre qual direito você deve escolher, a gente puxa a sardinha e diz para o aluno, olha, escolha tal, a briga entre nós, professores, tentando que cada um escolha a sua área, evidente. Eu sempre dou como
como importante também que nós, na área trabalhista, temos as súmulas do TST. As súmulas do TST hoje são compostas em torno de 400 e poucas súmulas, que são as orientações jurisprudenciais da nossa Corte Superior. Também várias canceladas. Então, liquidamente, você tem bem menos. Você fazer a leitura da CLT e dessas súmulas todas, isso fazendo pausadamente, diariamente, você pode até fazer uma brincadeira de marcar dentro da súmula o artigo da qual ela surge, da interpretação do artigo que ela surge, ou fazer os links entre o texto consolidado e as súmulas. Isso daí facilita você demais. Eu acho muito mais interessante do que você estudar doutrina trabalhista. Não é hora de doutrina. A prova de múltipla escolha é uma prova de memória. Você precisa ter uma boa memória. E ninguém melhor do que o texto da lei para trazer essa memorização para você. Então, se pegue com esses conceitos que a própria CLT te traz, bata eles, solucione eles, memorize eles, tem que trabalhar com eles, que eles vão te facilitar muito no estudo. Agora, tenha uma consideração também, isso é muito importante. A memória é como um flash, ela passa rápido, ela vai e volta. Então é bom que você, sempre que for estudar, você anote no memorial ao lado tudo que você está marcando como importante, como uma coisa conceitual que você pode amanhã precisar daquilo. Então sempre tem um memorial, um rascunho ao teu lado para você fazer essas anotações. E também, muito importante, se é uma prova de múltipla escolha, uma prova objetiva, não se fixe numa questão e observe a questão e fique parado ali conjecturando sobre a possibilidade de ser ou não ser. Se é uma prova objetiva e exige uma celeridade, a sua memória, a sua correspondência com essa prova tem que ser também célere. Então eu te aconselharia você sempre ler a questão, observar bem, fazer aquela memorização e marcar. Há pessoas que param, pensam, refletem, aí elas começam a cair em contradição da interpretação que ela teve do professor A, do B ou da lei, aí ela começa a se colocar em dúvida, é pior. Então tem que ser objetivo, olhar e marcar. E jamais volte atrás, vou remarcar ou vou voltar atrás. O que marcou, marcou, e acredite nisso. E sempre confie em Deus, Ele vai te proteger.